Paz seja convosco, irmãos. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom rever esta igreja, os irmãos, nossa família na fé. Nós estivemos a última vez aqui em 2012, dezembro. Não conseguimos vir em dezembro de 2013. Então, 2014 agora já para 2 anos que nós não viemos ao Brasil. Chegamos agora dia 20 de novembro, passamos um tempo em Curitiba com a minha família lá, meus pais, e também fazendo exames, alguma coisa de rotina na área de saúde. E foi bom para a Daniela rever os avós. Foi triste agora deixar os avós chorando lá, né, na despedida. Não conseguem estar perto da neta crescendo. Obrigado, irmão. Então isso foi importante para nós, renovar esses laços com a família, mas também é muito importante para nós honrar vocês como igreja. Essa igreja tem estado conosco por muitos anos. Desde quando estávamos no Amazonas, então já é uma parceria por mais de 20 anos que nós estamos juntos. E eu gostaria de honrar vocês e dizer que esta igreja é uma igreja que tem esse valor de célula, de estar em casa, de trabalhar aqui, mas que também tem um coração missionário para os povos, que tem investido em missões. E nós somos testemunha disso. Nós somos testemunha do cuidado, do zelo que essa igreja tem com a gente ali no campo missionário. Nós conhecemos, eu estou em missões há 26 anos. E eu conheço muita história de missionário de que a igreja simplesmente abandonou o missionário no campo, com a família. Ou às vezes esquece de, eu tenho que fazer um depósito para você em tal dia, e esquece que ele tinha que pagar aluguel, escola de criança. Mas com essa igreja não é assim. Nós podemos testemunhar que por mais de 20 anos nós sempre podemos contar com o nosso sustento vindo daqui, com as orações, com a cobertura pastoral. Nós nos sentimos muito seguros por fazer parte dessa igreja. Então essa é uma honra para vocês. Nós podemos dividir os despojos daquilo que acontece com a gente lá no campo missionário com vocês, igreja, aqui, porque vocês têm participado. E você pode me ver com essa camisa. Alguém estava me questionando já sobre a camisa, mas essa camisa é de homem, viu, gente? É homem que usa essa camisa lá na África. É uma camisa até formal lá na África. E eu gosto de ver como Deus olha para essa diversidade dos povos. Deus ama os povos. Lembra quando Jesus entrou lá no templo, ele fez um chicote, ele estava expulsando os vendedores, os cambistas, vocês já esqueceram que essa casa seria chamada casa de oração para todas as nações, para todos os povos. O coração de Deus é algo assim, Deus ama os povos. E eu estou aprendendo que nenhuma nação consegue expressar toda a glória de Deus, consegue conter a glória de Deus. Deus usa os povos, as diferenças das nações, as diferenças das línguas para expressar a glória dele, a diversidade dos povos. Nós estamos vivendo ali na Suazilândia. É bom explicar quando fala Suazilândia, quase nunca ninguém ouviu sobre Suazilândia. Alguns pensam até que a Suazilândia é na Europa, mas a Suazilândia é um país pequeno na África, faz divisa com a África do Sul e Moçambique. É bem pequeno, a África do Sul e Moçambique impede que a Suazilândia tenha um litoral para o Oceano Índico. É o reino da Suazilândia. Suazilândia seria uma tradução do inglês para a terra do Suazi, a terra do povo Suazi. É interessante porque a África do Sul, que está ali do lado, tem muitos povos, muitas línguas. 11 línguas oficiais tem a África do Sul. Mas a Suazilândia geograficamente se dividiu e ficou um único povo, o povo Suazi. Então nós moramos na terra do Suazi, no reino da Suazilândia. Então a Suazilândia é um reino, é uma monarquia absoluta. A monarquia absoluta é
que o rei tem poder. O rei tem poder absoluto sobre a nação. Não é uma constituição, é a palavra do rei. As forças armadas, a polícia, tudo que tem não servem à nação. Eles servem o rei. É a palavra do rei que governa todo aquele país. É um país cheio de tradições que envolvem culto aos espíritos, aos ancestrais. A poligamia é permitida. O atual rei tem 14 esposas. Então, é casado com 14 esposas. Assim, não são amantes, ele é casado oficialmente com 14 esposas. E deve ter muito mais ao longo da vida dele, porque ele ainda tem 47 anos. E ele, na cultura do povo, ele precisa ter muitas esposas. Ele tem uma pressão para ter muitas esposas. Por quê? Não é uma monarquia como na Inglaterra, que você sabe a linha de sucessão. Você sabe quem vai ser o futuro rei na Inglaterra. Na Suazilândia, não. O que se sabe, nem o rei sabe. Sabe-se que vai estar entre os mais novos. Depois que passou de 15, 16 anos, está desqualificado. Já tem muita corrupção, já viu muita coisa. Então, não pode ser rei mais. Então, essa é uma das razões porque ele precisa ter muitas esposas para continuar tendo filhos jovens. Quando ele morrer, um conselho de anciãos vão se reunir e vão consultar os ancestrais e vão decidir quem vai ser o futuro rei. Provavelmente, filho de uma das esposas, que tem um filho único, ele, menos de 15 anos, vai ser escolhido para ser o futuro rei. Então, essa é a Suazilândia, onde nós estamos. Nós mudamos para lá em janeiro desse ano. Antes, nós morávamos na África do Sul e mudamos para a Suazilândia. Da Suazilândia, nós continuamos fazendo trabalho em Moçambique e também na África do Sul. Mas o que aconteceu na Suazilândia e reflete hoje na vida do povo, se você olhar, 70%, 75% dos Suazi se dizem cristãos. Talvez o programa de domingo na Suazilândia de manhã é ir para a igreja. E você vai ver muita gente com a Bíblia embaixo do braço, você vai ver usando uns cajados grandes com uma cruz no meio, com umas roupas todas esquisitas, parecendo, uns usam tipo uns kimonos, parece uma competição de karatê ou de judô, e eles estão indo para a igreja. Igreja cristã, igreja evangélica, com a Bíblia embaixo do braço. Mas esse povo, praticamente, a maioria deles, durante a semana, eles consultam os ancestrais, quase todas as casas têm uma casinha para os ancestrais ali do lado, e boa parte dos pastores estão envolvidos nisso. Quase metade do país hoje tem AIDS. E a poligamia ajuda nisso, né? Não é só o rei que pode ter muitas esposas. Todo homem Suazi, se casar no casamento tradicional, pode ter muitas esposas também. Isso acontece dentro da igreja, na Suazilândia. Mas o que aconteceu nos 1800 e pouco, um rei teve um sonho. E ele via um homem branco, trazendo, no sonho dele, o homem trazia na mão um rolo e na outra mão uma moeda. E esse homem branco falou para o rei: aceita a mensagem deste rolo e rejeita essa moeda. E com a mensagem desse rolo você vai ensinar os seus filhos como ser bons reis. E ele entendeu que essa era a mensagem que os missionários brancos estavam pregando na África do Sul. E ele enviou mensageiros, convidando esses missionários a trazer a palavra para a Suazilândia. E ele mandou mensageiros por 10 anos. E não teve um retorno. Ele morreu. E o filho dele continuou mandando mensagens. Então os missionários metodistas foram os primeiros, decidiram aceitar o convite do rei. Então os missionários começaram a pregar o evangelho na Suazilândia a convite do rei. Só que o rei falou com eles: vocês podem pregar, mas vocês não podem mudar os costumes do nosso povo. Vocês não podem mudar nossas tradições.
Vocês podem pregar o Evangelho, mas não mudem as tradições do nosso povo. Eu amo essa questão de diversidade cultural, eu amo a ideia de contextualizar a parte do Evangelho, mas ninguém pode fazer um acordo e dizer assim, olha, nós vamos pregar essa mensagem, mas nós não vamos mudar nada na sua cultura. Porque se nós falarmos isso, nós não vamos pregar o Evangelho. Porque o Evangelho muda. É a mensagem do Evangelho. Eu estava em Curitiba e alguém chegou e falou, e aí, você já é 100% africano? Aí eu pensei um pouco e falei, e nem 100% brasileiro mais. Eu gosto da minha identidade como brasileiro. Isso eu não posso mudar. Mas tem muitas coisas na cultura brasileira que eu não posso ser 100% mais. Por causa do reino de Deus. Do reino de Deus que está em mim, que vai fazer com que eu não aceite e que eu rejeite parte de coisas da cultura brasileira que está firmada nas trevas. Então não dá para fazer isso. O apóstolo Paulo falou, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz, uma outra tradução nos diz a mensagem da cruz. Então a cruz tem uma mensagem, a cruz tem uma palavra. Mas o que aconteceu na Suazilândia, e muitos países da África, e não é diferente no Brasil hoje também, é que as pessoas deixaram a mensagem e ficaram com a cruz. Com a cruz de madeira, com a cruz do amuleto que eles usam no cajado, com a Bíblia que usam embaixo do braço como um amuleto. Eles ficaram com os rituais, com a liturgia cristã e perderam a mensagem da cruz. A cruz tem uma mensagem. Qual é a mensagem da cruz? Na carta de Gálatas, capítulo 1, Paulo falou, olha, eu estou admirado que tão rapidamente vocês passaram desse evangelho para um outro. Aí o Paulo fala, epa, mas não existe outro evangelho. O Paulo estava impressionado que ele pregou a palavra e quando retornou, rapidamente o povo voltou às tradições. Ele falou, não há outro evangelho. E qual era o evangelho que o Paulo acreditava? Qual era a mensagem da cruz que o Paulo acreditava? Qual era a mensagem da cruz que nós temos que pregar e que nós não podemos negociar? Irmãos, tem muitas coisas que nós podemos ter opiniões diferentes. Mesmo na igreja. Não está errado ter opiniões diferentes. Mas nos fundamentos dessa mensagem da cruz, nós não podemos negociar. Não podemos negociar os fundamentos. Então, na Suazilândia, o que acontece hoje é você tem essa multidão indo para a igreja, para a liturgia cristã, para os rituais cristãos, mas sem a mensagem da cruz. Então, eles vão fazer os rituais, eles vão consultar ancestrais, eles fizeram isso que é um sincretismo religioso. O mesmo acontece em Moçambique. Sem medo de errar, eu poderia dizer que talvez metade dos pastores em Moçambique, pastores, são envolvidos com algum tipo de feitiçaria durante a semana. E são os mesmos pastores que estão lá, pregando a palavra, louvando, dançando com alegria. Às vezes tem pessoas que vão para a África pela primeira vez, aí chega lá, vê o culto que leva 4 horas. O pessoal dançando, animado, aí eles vêm, olha lá que é o povo que é crente, o culto demora 4 horas, nosso culto demora 1 hora e pouco, o pessoal está reclamando, olha que alegria que eles cantam. Mas tem que entender que o povo africano canta no funeral, canta no casamento, canta na fila, canta no culto, canta para os demônios. O mesmo povo. Se avaliar o povo, se são cristãos só pelo culto, é uma avaliação muito simplista, porque esse povo também está arraigado com um monte de coisas da tradição que os prende nas trevas. Então eu cheguei à conclusão, isso não é o evangelho, essa não é a mensagem da cruz. A mensagem que não faz diferença. Moçambique está entre um dos países mais pobres do mundo, e a capital Maputo é o maior, onde tem o maior número de missionários brasileiros fora do Brasil.
Você tem uma igreja em cada esquina. E o país não sai dessa condição de miseráveis. E eles continuam com essas mesmas tradições. Mas eu tenho visto que também no Brasil muita gente ficou com a liturgia, com os rituais e perdeu a mensagem. Tem gente que vem para o culto aos domingos pensando assim, olha, eu vou para lá para fazer o meu culto para amenizar a ira de Deus. Eu vou fazer o meu sacrifício de ir para o culto. Vou fazer alguma coisa porque Deus está irado comigo. Então eu vou para o culto para amenizar a ira. Eu vou participar desse ritual, dessa liturgia. E então já vem com a motivação errada. Nós não vamos vir para o culto, irmãos, porque Deus está irado com a gente, então eu pequei durante a semana toda e agora eu venho tentar cobrir meu pecado no culto. Essa não é a mensagem da cruz. Essa não é a mensagem que o Paulo pregava. E muitos africanos estão lá tentando fazer um ritual, um sacrifício para tentar receber o favor de Deus, a graça de Deus, e aí não é graça de Deus. Então, como entender que Deus já pagou esse preço? Como entender que Jesus veio? Eu estava pensando quando Jesus contou a história do filho pródigo, que nós conhecemos essa história, Lucas capítulo 15, e nós pensamos muito no filho. Lucas capítulo 15, verso 11, Jesus falou, continuou Jesus, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Naquela cultura, quando um filho falava, pai, me dá a herança, quando o pai ainda estava vivo, era o mesmo que dizer, eu rejeito a sua paternidade. Você não é mais meu pai, o senhor não é mais meu pai. E era isso que esse filho estava falando. E ele fez, e o pai dividiu. E nós conhecemos a história. O filho foi, ele gastou tudo, ele acabou tudo que ele tinha, toda a herança que ele tinha. Até o ponto de comer com os porcos. Ele queria a comida dos porcos e nem isso ele podia comer. E a Bíblia diz no verso 14 que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Eu fico imaginando esse rapaz, ele caiu em si, ele falou, olha, na casa de meu pai tem tudo que eu preciso, eu posso ser um dos empregados dele. E ele saiu pelo caminho pensando, o que eu vou dizer? Eu vou chegar lá e eu vou dizer isso, eu vou dizer isso. Você já esteve numa situação em que você tinha que resolver algo difícil? Uma reunião, um encontro, uma situação em que você começa a planejar as palavras que você vai falar? Eu vou começar com isso, eu vou falar isso de introdução. Como será que vai ser a reação daquela pessoa? E eu imagino a figura desse rapaz andando com todo esse peso de condenação e pensando, eu vou chegar lá e eu vou dizer isso para o meu pai. Eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu. E ele vai com isso, com condenação, os ombros pesados, humilhado. E a Bíblia diz aqui que vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai estava lá, esperando a volta do filho, olhando para o caminho. E diz que quando o pai o avistou, o pai correu em direção dele. Isso também não era comum naquele costume. Jesus aqui estava chocando os ouvintes dele em dizer que um
senhor de idade, um ancião, correu em direção a um jovem. Não era costume naquela época, é costume dos mais jovens honrar, reverenciar os mais velhos. Nunca um homem de certa idade iria correr para abraçar um jovem. Jesus aqui estava quebrando os protocolos daquela cultura para mostrar a atitude do Pai. Essa parábola aqui deveria ser algo mais assim, não o filho pródigo, mas o pai que espera, o pai que aguarda, o pai que está esperançoso da volta do filho, o pai que estava ali para dizer, ele vai voltar, eu estou esperando. E quando o filho veio, eu imagino aqui esse abraço que o pai deu, o pai beijou, e o filho ali envergonhado, tentando dizer, pai, eu gastei tudo, eu acabei com tudo que o Senhor me deu, eu pequei. Então dá para ouvir o pai dizendo, você é meu filho, isso basta, não fala mais nada, você é meu filho, seu lugar está aqui. E o que o pai diz? Vamos celebrar. O pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde nele um anel no dedo e sandália nos pés, matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, vamos celebrar, ele voltou para casa, o lugar dele está aqui. Essa é a mensagem da cruz. Esse é o Evangelho. Essa é a graça de Deus, que alcança a pessoa condenada, a pessoa que está com a carga nos ombros, que não sabe o que dizer, que está pensando em fazer algum sacrifício para receber algo de Deus, a graça de Deus. E o pai chega e abraça e diz, vamos celebrar. Seu lugar na casa está aqui. Vamos celebrar. Eu fico imaginando hoje no culto de ceia, quantos de nós podemos receber esse abraço do Pai? Quantos de nós conseguimos experimentar o abraço do Pai? Não o nosso ritual, não a nossa liturgia, faz parte da vida cristã, mas isso sem a experiência desse abraço com o Pai, vai se tornar um fardo para nós, religioso e difícil de carregar. E é isso que eu vejo na África hoje, é isso que dói no meu coração, quando eu vejo aquela multidão indo às vezes para a igreja, para um ritual, para um louvor, mas é um ritual. Eles não têm a experiência com o Pai, a experiência com Jesus. E não é o conhecimento simplesmente que vai transformar isso, irmão. É a experiência. Eu estava em Moçambique com uma equipe do Brasil, de Cuiabá. Eles são uma ONG que tem ajudado crianças numa escola. Eles têm dado ali merenda escolar para 300 crianças nos últimos 2 anos. 300 crianças vão para uma escola que nem tem sala de aula, embaixo de uma árvore, sentado no chão, os professores dão aula ali. Essa ONG tem dado comida para 300 crianças diariamente na escola e provavelmente essa é a única refeição que essas crianças têm. Aí nós estávamos lá, essa equipe foi em setembro, queria visitar a escola, eles queriam tirar fotos de todas as crianças, levar para as pessoas que são patrocinadores dessas crianças, e eles convidaram 3 mães, pediram para a diretora convidar 3 mães para dar uma entrevista, para dizer como estava sendo. Então eu tinha lá 3 mães sentadas nas cadeiras como essas de plástico, embaixo de uma árvore, bem arrumadinha, lenço na cabeça, a capulana, que é a roupa tradicional das mulheres, sentada esperando para ser entrevistada. Eu estava observando de longe, quando de repente chegou um homem moçambicano. Então a mulher que estava lá arrumadinha, rapidamente deu a cadeira para ele e sentou no chão empoeirado. Porque em Moçambique, cadeira é para homem. Mulher senta no chão, mesmo na igreja, porque mulher não tem honra. É a mulher que levanta às 5 horas da manhã e vai para a roça trabalhar,
carregando uma criança amarrada nas costas e trabalha lá a manhã toda, depois volta, carrega lenha na cabeça, carrega água por distâncias na cabeça. Quando ela prepara a comida, primeiro é para o marido, depois é para ela, se sobrar é para as crianças. Essa é cultura. Agora, quando eu vi essa cena dessa mulher sentada ali no chão, depois, quando estava voltando para casa, sozinho, dirigindo da África do Sul para Suazilândia, eu comecei a conversar com Deus e falei, eu sei que esse não é o seu coração para as mulheres. Eu sei que o Senhor não pensa assim das mulheres. E eu tive num outro culto lá pregando, embaixo de uma árvore, e eu chorei porque eu vi todas aquelas viúvas sentadas no chão. Eu estava lá sentado na cadeira, né? Porque pastor, homem, tem que sentar lá na cadeira, junto com os outros homens, e eu vendo aquela senhora sentada no chão, idade, eu fiquei imaginando a vida daquelas viúvas, e pensando quantos anos de abuso, de sofrimento, de trabalho, e agora como uma viúva ainda senta no chão, e é pior ainda, a viúva, se ela não pode trabalhar, ela morre de fome, porque não vão cuidar dela. E depois, no final do culto, quando cumprimentei as mulheres, você via a diferença, a mão calejada, a mão grossa. E quando estava voltando, então, no carro, pensando isto, o Espírito de Deus falou comigo, eu já preparei uma cadeira para ela. Ela tem uma cadeira num lugar de honra. E na hora, né, a palavra caiu na minha mente, é nessa hora que aquela palavra, que a palavra logo se transforma rema, né? Efésios, né, capítulo 2, onde que nos diz que aqueles que estão em Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Ele. Jesus estava falando comigo, a cadeira é dela. Eu já preparei uma cadeira para ela. Não está falando que é os homens que vão sentar nessa cadeira, simplesmente. É para homens e para mulheres. Então, eu recebi aquela palavra como uma revelação, sabendo, olha, ela tem uma cadeira. Mas sabe qual é o problema? Ela não sabe disso. Ela não tem essa revelação. Ela não teve essa experiência de receber essa palavra de Jesus e de entender, olha, embora a sua cultura te rejeite, embora a sua cultura não te dê valor algum, Jesus já preparou uma cadeira para você. E, irmãos, no Antigo Testamento, Deus se importava tanto com a viúva e com o órfão, que a viúva e o órfão era uma categoria que podia receber os dízimos. Era a ideia de Deus dizer, eu me importo com você. Isso é importante para mim. Como que o Evangelho não vai mudar uma cultura dessa? O Evangelho muda, o Evangelho tem que vir e mostrar que o Pai quebrou os protocolos de uma cultura. Ele correu em direção àquele que estava condenado, humilhado, e foi o Pai que abraçou. Não foi a atitude nossa de dizer, vou lá, e o Pai dizer, olha que bonzinho, você está arrependido. Não, é a atitude do Pai de vir e nos amar e nos abraçar. E os povos precisam dessa experiência. Nós precisamos dessa experiência. E não pode ser conhecimento simplesmente. Não é o conhecimento da Bíblia simplesmente. É a experiência com a palavra viva. Eu estou aprendendo, quanto mais eu estudo na Bíblia, que nós nem temos uma tradução perfeita da Bíblia. Nós temos diversas traduções, isso melhora o entendimento. Mas nós não temos nenhum, eu não estou falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas eu quero dizer que nós temos a palavra perfeita. E o nome dela é Jesus Cristo. É o verbo que se fez carne e esteve entre nós. E o apóstolo João, quando escreveu, tanto na introdução do evangelho dele, quanto na primeira carta, ele vai dizer, nós tocamos nele, os meus olhos viram ele, eu toquei nele. Era a experiência pessoal do João com a palavra viva. E nós precisamos disso. Nós temos que iniciar o ano e dizer, Senhor, eu quero essa experiência com a palavra perfeita que é o Senhor. E não pode ser só conhecimento.
A lei do apartheid na África do Sul, que separou negros e brancos. Foi um teólogo que desenvolveu isso, um doutor em teologia, um pastor, e que começou nas igrejas a separação entre negros e brancos. Os brancos não podiam estar nos mesmos lugares que os negros. E ele usou a Bíblia para isto. Conhecimento grande da Bíblia, sem a experiência com a palavra viva e verdadeira que é Jesus. E hoje, mesmo que o apartheid não é mais lei na África do Sul, depois de 20 anos, aonde você vê o apartheid, é domingo de manhã na África do Sul, quando o povo está indo para a igreja. Porque o governo obriga hoje brancos e negros a trabalharem juntos. Mas nas igrejas domingo de manhã, tem igreja só de branco e igreja só de negro. E os brancos não estão muito abertos para que os negros vão para a igreja deles. Nem os negros também estão se importando muito com os brancos. A igreja que tem o ministério da reconciliação dado por Deus, fazendo essa diferença racial. Então, o grande desafio para nós como cristãos é receber esse abraço do Pai. É ter essa experiência com Ele. É fazer com que essas letras aqui que nós estudamos se tornem vivas em nosso coração. E um relacionamento com as Escrituras. Não é o conhecimento delas simplesmente. Nosso relacionamento com elas. E nós temos que priorizar isto. Parece que nós temos ficado muito técnicos, né? Às vezes as pessoas têm um problema, chegam e estão compartilhando, e a gente fica pensando, o que eu vou ministrar, qual é a palavra, qual é o versículo. Mas é tão bom quando a gente chega e fala, eu posso só orar por você? E de repente abraçar a pessoa e deixar que o Espírito Santo, através da oração, venha e ministre o coração daquela pessoa. Uma atitude direcionada por Deus, que não depende só dessa pregação aqui no púlpito. Eu conheci um senhor na Suazilândia, um homem talvez de uns 90 e poucos anos, pela idade que ele me falou, viúvo, não tem mais filhos, os filhos morreram com AIDS, e ele tem que buscar a lenha para cozinhar, e ele sempre usa o mesmo caminho que eu uso também para ir para a missão onde eu trabalho. E um dia estava chovendo, e eu vi esse homem carregando um tronco de lenha. E eu falei com Eliette e Daniela, eu vou parar o carro e vou ajudar esse homem a carregar o tronco de lenha. Parei e fui lá e falei, eu quero te ajudar. Ele ficou um pouco assustado, e eu carreguei o tronco de lenha para ele, até a subida onde ele tinha, embaixo de chuva. Ele voltou tão feliz para o carro para dizer para Eliette e para Daniela, este é meu irmão. Este é o meu irmão. Eu não preguei para ele, eu não falei nada da palavra para ele, eu só quis carregar um tronco de lenha para ele. Então, às vezes, a nossa atitude, a maneira como nós agimos no nosso dia a dia pode fazer a diferença. Nós nem precisamos ter um bom sermão para pregar. Nós podemos fazer essa diferença vivendo essa palavra viva e essa mensagem da cruz no nosso dia a dia. Então, nesta noite, início de noite, final de tarde, né? Convidar você a receber esse abraço do Pai, a entender a graça dele, a entender que não tem nada que você já tenha feito que vai fazer com que Deus te ame menos. Nada. E nada de errado que você tenha feito que ele vai te amar menos. E nem nada de bom que você acha que já tenha feito que vai fazer ele te amar mais. É o coração dele. Jesus cumpriu a obra. E Deus acredita nisto. É impressionante descobrir que Deus tem fé na obra que Jesus fez. E quando nós vamos celebrar a ceia nesta noite, nós temos que nos lembrar dessa mensagem da cruz. Jesus completou a obra na cruz. Ele fez tudo o que precisava na cruz por nós. O amor dele foi demonstrado lá. Ele veio e ele nos abraçou. O que mais eu posso fazer?
E é impressionante o quanto os crentes, quantas pessoas estão tentando receber essa graça de Deus fazendo algum sacrifício. E se eu faço isso, irmãos, eu estou dizendo, olha, o sacrifício de Jesus não foi tão suficiente assim, porque eu preciso fazer alguma coisinha a mais. E nessa noite eu quero proclamar a mensagem da cruz de dizer, o sacrifício de Jesus é suficiente. E que Deus, o Pai, acredita nisso. Ele tem fé nisto. E a única coisa que nós precisamos fazer é como esse filho pródigo de vir e dizer, eu vou para um lugar que é meu. A casa é minha. O lugar está preparado para mim. De celebração. Nós não podemos pensar de vir na igreja, receber uma mensagem e sair pesado, condenado. Esse não é o Evangelho. Essa não é a mensagem da cruz. Nós podemos até chegar aqui com condenação, mas a mensagem da cruz é para dizer, você não precisa andar com condenação mais. Você pode andar livre. Essa revelação que eu creio que o coração de Deus está pulsando para que os povos venham entender. Para que as culturas que estão tão arraigadas nas trevas venham entender esse abraço do Pai. E venham entender que na cruz, Ele, Jesus, realizou tudo o que nós precisamos para ter esse acesso livre ao Pai. Sem protocolos, sem liturgia. O caminho está aberto. É isso que Ele proclama, é por isso que Ele deixou a ceia para nós nos lembrarmos desse abraço, dessa corrida do Pai ao nosso encontro e para dizer, olha, você é meu filho, seu lugar está aqui. É essa a mensagem que Ele está querendo que aquelas senhoras em Moçambique, na Suazilândia, venha receber a revelação e entender o quão importantes são e o lugar de honra que tem na presença, na mesa que o Senhor tem preparado para nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Ela é simples, ela não é complicada, ela é fácil de entendimento. As crianças entendem melhor do que a gente. É muito simples. É tão simples que às vezes é difícil aceitar. E nós não podemos complicar essa mensagem. Nós podemos sim experimentar essa mensagem. E talvez o reino de Deus é isso, irmãos. Ele é melhor experimentado do que explicado. Então nessa noite, antes da ceia, eu gostaria de fazer um apelo para você, que gostaria de receber esse abraço do Pai. Talvez você está pensando em quantas coisas nesse final de ano você teria que dizer para Deus, eu fiz isso errado. Talvez seu coração está apertado com pecados, com decisões erradas que você tomou. E se você tiver a atitude de se levantar e ir para o Pai, Ele vai só dizer, está tudo pago. Você não precisa carregar isso. Você não precisa entrar 2015 com esse fardo. Você não precisa voltar para casa hoje com esse fardo. Você pode tomar a ceia hoje. Você pode celebrar a ceia hoje. Livre de qualquer condenação. Talvez você precisa da revelação que aquela mulher lá em Moçambique precisa de dizer, o lugar já está preparado. Não vai ser, já está. Você já está sentado. Se você está em Cristo, o lugar é teu. Isso é maravilhoso. Você pode experimentar isso hoje. Eu nem posso explicar isso, porque isso tem que ser experimentado. Então, se nessa noite você é alguém que gostaria de receber esse abraço por Jesus, de receber essa afirmação dele, você é meu filho. Independente da cultura onde está, do meio onde vive,
se nós recebemos isso como convicção de que somos filho dele, temos essa herança, e eu experimento isto, nada pode me remover dessa questão, nenhum argumento, nenhuma falsa doutrina, nenhum vento de doutrina errado, porque eu vou estar experimentando isso com ele. Então, nesta noite, se tem alguém que gostaria de receber esta revelação específica de Jesus e esse abraço, eu te convido a ficar de pé, e eu gostaria de orar com você. Você receber esse abraço do Pai que pode vir correndo e te abraçar, e você experimentar isso com ele nesta noite, antes de passarmos para a ceia, em nome de Jesus. Se nós temos alguém aqui que gostaria, que está nessa situação, eu quero uma revelação do Pai, meu coração está apertado, e eu gostaria de receber o abraço do Pai, então eu quero orar por você, em nome de Jesus. Talvez é isso que a igreja normalmente chama de aceitar Jesus, receber Jesus. E eu estou dizendo nessa noite, receber o abraço do Pai, daquilo que Ele já preparou para você. Não temos ninguém nessa noite para isso. Podemos todos nos colocar em pé. Todos. Vamos orar. E sinta-se abraçado pelo Pai nesta noite. Jesus, nós te louvamos pela sua atitude de morrer naquela cruz. E pela mensagem da cruz. Nós oramos, Espírito Santo, para que neste ano que está terminando, nós não queremos ficar com a liturgia simplesmente, com o ritual, com as boas práticas cristãs simplesmente. Nós queremos viver esse encontro com o Pai, esse abraço com o Pai, essa certeza da identidade de quem nós somos em Cristo, do lugar em que nós estamos, da nossa posição em Cristo. E queremos experimentar essa atitude do Pai de nos abraçar. E quando tomarmos a ceia nesta noite, nós queremos nos lembrar dessa tua atitude, Jesus, da obra consumada. Queremos nos regozijar, como o pai disse para o filho que estava chegando, vamos celebrar, coloca o anel no dedo, a melhor veste, vamos fazer festa, vamos celebrar, porque ele voltou para casa, e nós sabemos que esta é a sua alegria, Pai, quando nós nos voltamos para o nosso lugar, o lugar de onde nós nunca devíamos ter saído, um lugar que é nosso por herança, e nós podemos celebrar com o Senhor, mas também nós queremos proclamar até que o Senhor venha, que todos os povos desta terra vão receber esta revelação de um Deus que veio e nos abraçou, e que abriu o caminho, e que nos mostrou que está livre, e nós podemos entrar com ousadia na sala do trono, sem protocolo, sem liturgia. O caminho foi aberto. E Deus Pai, nós concordamos com aquilo que o Senhor concorda. O Senhor acredita nisto. E nós queremos pensar como o Senhor. O sacrifício de Jesus foi suficiente na cruz. Nós concordamos com isto. Nós pensamos agora do mesmo jeito que o Senhor pensa.
foi suficiente. Nós não precisamos carregar condenação nenhuma. Obrigado por essa igreja, que tem entendido os desafios de missões para os povos, tem contribuído e tem orado. Que o próprio Espírito do Senhor os honre. Em nome de Jesus.